Olá, meu irmão, minha irmã, bom dia. A paz do Senhor esteja contigo nesta sexta-feira, 18 de julho. Uma semana está finalizando e nós continuamos, firme, ouvindo a palavra de Deus, meditando, agradecendo, se conectando, aprendendo, nos tornando a cada dia um ser humano melhor, uma pessoa melhor, um cristão melhor. E hoje nós vamos refletir o evangelho que está em Mateus, capítulo 12, versículos do 1 ao 8. Ouçamos com atenção. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus passou no meio de uma plantação num dia de sábado. Seus discípulos tinham fome e começaram a apanhar espigas para comer. Vendo isso, os fariseus disseram-lhe: Olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido fazer em dia de sábado. Jesus respondeu-lhe: Nunca lestes o que fez Davi quando ele e seus companheiros sentiram fome? Como entrou na casa de Deus e todos comeram os pães da oferenda, que nem a ele nem aos seus companheiros era permitido comer, mas unicamente aos sacerdotes? Ou nunca lestes na lei que em dia de sábado no templo os sacerdotes violam o sábado sem contrair culpa alguma? Ora, eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. Se tivesseis compreendido o que significa quero a misericórdia e não o sacrifício, não teríeis condenado os inocentes. De fato, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Filho do Homem é Senhor também do sábado. Aqui, a história conta aí, os judeus ali, os fariseus, condenando os discípulos de Jesus porque estavam comendo, arrancando espigas num dia de sábado. Não é permitido na lei fazer isso no dia de sábado. Pode fazer na terça, pode fazer na quarta, mas no sábado não. E quando eu vejo Jesus tendo esse embate com os fariseus, e hoje talvez a gente já não tenha mais esse embate com o sábado, mas me provoca, meu irmão, minha irmã, a gente fazer uma reflexão: que será que nós também não estamos nos apegando a detalhes, a rituais, a regras, a doutrinas, mais do que o que Cristo nos trouxe? Cleison, mas o que Cristo nos trouxe? Cristo nos trouxe a generosidade, o amor, a solidariedade, o perdão, a empatia, a compaixão com o outro. E nós, muitas das vezes, nos apegamos a algumas coisas, a alguns detalhes que até ferem o próximo, vão de encontro ao amor, e baseado em que eu estou cumprindo a lei, eu estou fazendo o que é certo, porque em tal capítulo, tal versículo está dizendo isso, porque aquilo, aí eu decoro um monte de textos bíblicos para condenar o outro. Será que vale a pena essa leitura da Bíblia que eu leio e decoro, porque em Lucas capítulo 4, versículo 8, porque em Levíticos capítulo 12, versículo 6,
Porque em Paulo aos Romanos, capítulo 3, versículo 17, será que vale a pena eu ler, estudar, decorar versículos bíblicos para condenar meu irmão, para julgar meu irmão, para apontar o erro do meu irmão, para me sentir melhor que o outro? Será que foi isso que o Cristo nos trouxe? Não, não foi. O Cristo traz no Evangelho de hoje: se vocês tivessem compreendido o que significa de fato, quero a misericórdia e não sacrifício, vocês não julgariam tanto o outro, vocês não condenariam tanto o outro. Se vocês entendessem que eu prefiro a misericórdia, que eu quero a misericórdia, eu prefiro o amor, eu quero o amor, eu não quero esse sacrifício, esse apego barato, superficial a regras, a normas. Eu escolho o amor, eu escolho a misericórdia, a empatia, a paz. Meu amado irmão, minha amada irmã, Deus no Velho Testamento entregou a Moisés 10 mandamentos. 10 mandamentos. Eu e você, nós conhecemos os 10 mandamentos. O ser humano, achando pouco, começou a criar que de Moisés até Jesus, eles criaram 638 mandamentos. 600, de 10, eles transformaram em 638. Aí é por isso que não era permitido arrancar espiga de milho no sábado. Aí não é permitido fazer isso, não é permitido comer aquilo, não é permitido isso aqui, não é permitido acordar isso, não é permitido tocar num leproso, não é permitido visitar um doente, uma mulher menstruada, ela está impura. Sabe, aí criaram um monte de coisas para condenar, para excluir, para julgar, para afastar, para dividir. Aí os leprosos eram afastados, a viúva, coitada, sabe? As crianças, meu Deus, eram marginalizados. Um doente era excluído, tudo era porque estava possuído pelo demônio, e aí excluía. Tinha que andar com sineta, não podia tocar, não podia entrar na cidade. Cheios de regras, cheios de normas, cheios de sacrifícios que nos afastam do amor, da misericórdia. E Paulo escreve isso tão bem, né? Ainda que eu falasse a língua dos anjos, dos santos, se eu não tivesse amor, nada seria. Ainda que eu tivesse o dom da ciência, ainda que eu tivesse o dom da profecia, ainda que eu tivesse... Se eu não tivesse amor, nada seria. E ainda hoje, a gente custa a entender que Jesus está dizendo tão claro para mim e para você hoje, nessa sexta-feira: eu quero misericórdia e não sacrifício. Eu quero o amor, eu quero a empatia, eu quero a compaixão, eu quero a generosidade, eu quero a solidariedade, eu quero a ajuda, eu quero a partilha. Para de dividir, para de rachar, para de julgar, para de condenar, para de criticar. Acolhe, abraça, perdoa, partilha. Esse é o reino de Deus que Jesus trouxe para o meio de nós. Tenha um ótimo dia, meu irmão, uma ótima sexta-feira, e continua comigo todos os dias. Compartilhe essa mensagem com outras pessoas para que a gente possa continuar pedindo, agradecendo e aprendendo cada dia mais com Jesus. Deus te abençoe. Até amanhã.